Salmo de número 32. Eu estou eu, Caleb, aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Salmo 32 e eu vou ler isso para você, tá bom? Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as minhas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Aqui o Salmo tem uma mudança, preste bem atenção. Eu o instruirei, Deus falando, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Ainda Deus falando, verso 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Senhor Deus, te abençoe. E aí, Caleb, estudou um pouquinho esse salmo? Estudei um pouquinho esse salmo. Foi um desafio ou não? Na verdade, eu estudei ele enquanto eu estudava o Salmo 33. E no 33 a gente tem um vínculo muito grande com o 32. Ele não foi um desafio a primeiro modo, assim, de olhar num panorama geral, né, de entender um pouco da situação que está acontecendo, daquilo que é mais claro que Davi quer falar. Mas ele é um desafio quando você começa a pensar em alguns outros pontos que Davi ele deixa assim explícito que ele está dizendo sobre isso. Mas quando você vai pensar em, olha, como ele está falando, da forma como ele está falando, fica um pouquinho mais complicado de entender, não de entender, mas de absorver. Compreender. Nas suas pesquisas, quando esse salmo é escrito? Eu não sei. Não sabe? Um salmo que a maioria dos comentaristas vai dizer que é um salmo escrito depois do confronto de Natã. Então, Davi caiu com Batseba, tem toda aquela situação. O Natã vai lá e ele vai confrontar Davi, e Davi vai entrar nessa crise diante do pecado, né? Nessa crise diante do pecado, de coração, e tentando esconder, ocultar, então, enquanto eu calei os meus ossos. Então é um salmo que foi escrito provavelmente nisso, e é interessante por conta disso, porque é um rei expondo sua vergonha. Não é um chefe dos generais, não é um capitão, não é o cozinheiro, não é o padeiro, é o rei de Israel expondo o seu pecado. Olha, eu pequei, eu errei, eu transgredi, eu falhei. Então esse salmo tem essa coisa marcante de um quebrantamento de um rei confessando o seu pecado. Você havia percebido isso, a questão da confessar, tudo, né? Embora seja um salmo de um confessar de pecados, tem alegria nesse salmo? Sim, eu acho que foi isso que foi assim o diferencial na hora que eu li. Então, no primeiro momento você vê e é um rei falando realmente sobre arrependimento, isso nas pesquisas ficava muito claro, mas eles fazem esse contraste de como o salmo começa, de como o salmo é no meio e de como o salmo termina. Então o salmo começa Davi dizendo, olha, seja feliz, bem-aventurado, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E aí Davi ele está falando sobre o pecado dele, ele está falando sobre os erros dele, e na metade do salmo ele começa a falar de um jeito que, se você simplesmente lê, se você não tem o começo do salmo, parece que é um jeito triste. Ele fala meu coração, ele fala tu és meus abrigos, ele fala de coisas como se fosse, olha, eu estou vivendo um período de angústia, eu sei que eu fiz algo muito errado,
Mas ele fala tudo isso de um jeito que ele fala, olha, ainda assim eu estou alegre. Eu estou alegre, eu estou confessando para vocês algo que para muita gente seria algo muito difícil de se falar. Para muitas pessoas, confessar o pecado ou se arrepender tem que ser um momento de vergonha. Tem que ser um momento de tristeza, um momento onde seu coração ele está amargurado, você tem que falar enquanto chora tal, e Davi não faz isso. E aí ele termina tomando a posição poeticamente de Deus e também tratando isso de uma outra forma, não tratando como um Deus que está se irando com você. Tratando como Deus de, olha, Davi não tem orgulho naquilo que ele fala quando ele fala feliz, ele fala de coisas que muitas pessoas levariam para o outro lado, e quando Deus vai responder ele, Deus fala, olha, eu vejo o seu coração e essa felicidade que você tem é porque eu sou um Deus de amor com você. Ele descobre o pecado, vamos imaginar que os comentaristas estão certos, então Natan vai lá, Natan confronta o Davi e tal, Davi, você pegou a ovelhinha do pasto, você tinha um monte de ovelha, pegou a ovelhinha e tal, errado, ainda matou o cara, tal, confronta ele. Nesse confronto, ele cai em si do seu pecado, calei o meu pecado, agora eu sei, posso me arrepender. Isso vai trazer alegria para o Davi. Ele consegue encontrar alegria onde muitos, você falou, muitos não vão encontrar alegria. Ele vai encontrar alegria porque ele teve tempo de se arrepender, ele teve alguém que confrontou ele para se arrepender. Então, uma coisa então, que a gente aprende com esse salmo é que arrependimento, oração de arrependimento, pode ser uma oração alegre. Olha, pequei, vou chorar, vou sim, mas se eu tive um encontro, e Davi não teve um encontro com a cruz, nós temos um encontro com a cruz, nós temos um encontro com Jesus. Então, se Davi tivesse um encontro com a cruz, então como seria essa oração de louvor? Estava mal, estava ruim, mas eu me alegro, porque Jesus me perdoou, Jesus me libertou, Jesus mudou. O que esse salmo te ensina sobre pecado? Sobre pecado, esse salmo me ensina o como é bom quando você é confrontado. Né? Eu falei que eu estava estudando o Salmo 33 e acabei vendo o Salmo 32. E no Salmo 32 ele tem isso, ele tem essa ideia de felicidade também. E ele sempre vai trazer essa ideia de como que você tem que ser mais feliz quando você está com Deus. E eu vejo em Davi, por exemplo, quando ele vai falar no versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele fala de um jeito alegre sobre o que acontece depois que ele é confrontado. Mas ele trata de um jeito horrível quando ele fala como ele não estava sendo confrontado. E às vezes a gente tem a ideia de que é o contrário. De que enquanto eu não sei do meu pecado, está tudo bem. Eu estava feliz até que eu fui confrontado pela Bíblia. Eu estava feliz até que tal coisa aconteceu e aí eu fiquei triste, eu tenho que recuperar a felicidade. E Davi trata isso de outro jeito. Fala, não, eu estava triste. Porque eu estava em pecado e eu achei que eu podia continuar escondendo, eu achei que eu podia continuar nessa caminhada. E agora que eu fui confrontado, embora o meu coração fique mal porque eu pequei, porque eu me arrependi, que eu caí em si, agora eu estou feliz. Antes eu não estava. Eu achava que estava, mas eu não estava. Eu acho que isso aí ensina pra gente algumas coisas sobre isso. Você está em pecado, você tem que entender que você não está bem. Que você pode achar que você está bem, você pode achar que as coisas podem estar dando certo, mas você não está bem. Quando você é confrontado pelo pecado, quando você se arrepende, embora nos seus sentimentos pode gerar um pouco de tristeza, você tem que entender que agora você está bem. Agora sim você pode se alegrar. Eu gosto do Caleb, o Caleb me dá uns ganchos bons, o negócio faz eu pensar, um negócio legal. Vamos pensar nisso na vida cristã de transformação? Então muitas pessoas dizem assim, no meu tempo do mundo, no meu tempo do mundo isso não acontecia, no meu tempo do mundo... Então tem muita gente, sabe que coisa horrível? Muitas pessoas, né, se referem ao tempo do mundo, da perdição, e não conseguem vincular aquele tempo de mundo à sequidão. Mas é isso que Davi está fazendo. Quando eu estava no mundão, quando eu estava em pecado, a minha vida estava secando. Quando eu estava perdido, os meus ossos estavam secando, a minha alma estava secando, eu estava morrendo por dentro, sem perceber, mas eu estava seco. Aí eu sou confrontado, vem um Natan na minha vida, vem uma palavra de Deus, vem um culto, vem um podcast desse, vem de repente me confronta. Aquele impacto gerou vida em Davi.
Ele fala, eu consigo ficar alegre agora porque veio alguém, me sacudiu e falou, você está errado, você tem que mudar de vida, você tem que cuidar melhor da sua família, você tem que se portar melhor na faculdade, você tem que cuidar melhor da sua mãe. Então, esse confrontar é que gerou a libertação de Davi. Agora é interessante, eu vou ler o Timothy Keller para a gente, para você ver como eu achei interessante. Muitos insistem, o Keller falando no capítulo 32, tá? Muitos insistem que a culpa é uma imposição da sociedade, da religião, que as pessoas são capazes de definir o certo e o errado por si mesmas. Todavia, temos um senso de condenação, de não sermos como deveríamos, do qual não conseguimos nos livrar. Então, o que o Keller está dizendo já existe em nós um senso. Existe uma coisa natural que vai nos cobrar. Seja desse elo que a gente tem com Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano que faz uma coisa errada, ele vai fingir que está tudo bem, mas não está tudo bem. O bandido, o assassino, o ladrão, ele diz, não, eu posso viver bem com a minha ética, eu roubei de quem tinha porque eu estava passando fome, eu roubei de quem tinha por causa disso, por causa daquilo. Ele vai dizer, eu estou bem, mas ele não está bem, ele não vai conseguir viver uma vida em paz. O político ladrão, ele tem algo dentro dele, ele pode se inebriar com drogas, com bebida, mas ele tem um conflito dentro dele. Vai haver um conflito. Por isso Davi diz, eu estava secando. Fingia que não estava, segui minha vida, mandei matar o cara, mas eu estava secando por dentro. Eu estava apodrecendo por dentro. Por quê? Porque existe em nós isso, existe em nós essa sensação. Um outro cara chamado Walter Bergman, ele vai explicar o Salmo 32 e ele vai dizer assim, eu queria ver o que você pensa disso. O Bergman diz assim, o Salmo 32, ele nos apresenta como a vida é amarrada ao perdão. Enquanto nós não recebermos perdão de Deus, nós não teremos vida. Eu li o 32 e eu acho que um vínculo muito bom que foi feito foi, por exemplo, com Romanos 2. Em Romanos 2, Paulo vai falar isso, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões. E eu acho que é um momento onde ele vai falar sobre vida, mas ele começa falando sobre morte. Porque em Romanos 2, Paulo vai explicar pra gente que até Jesus chegar, até você aceitar Jesus, até você ter isso dentro de você, não tem como você estar vivo. Então eu acho que eu já pensei bastante nesse texto, é um texto que eu gosto bastante, porque às vezes a gente pensa, eu conheci Jesus e aí Jesus me deu a vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, a gente acha que a vida eterna é algo diferente, eu já tinha uma vida. Eu já estava bem, eu poderia viver bem e talvez conhecer Jesus depois. Não, eu poderia viver bem quando a gente pensa, por exemplo, pessoas que nasceram na igreja e falam, mas eu não tive algumas experiências que outras pessoas tiveram. E a gente não pensa como que é gratificante você receber a vida. Então, olha, Jesus chega, a cruz chega, ou até mesmo para Davi o arrependimento chega, o perdão pelos pecados chega, e a gente entende, olha, a partir daqui, você sai de uma posição que você estava morto. E Davi diz isso, ele fala, olha, eu estava secando, ele está dizendo, eu estava numa condição onde essa alegria que eu achava que tinha estava me matando. E ia continuar me matando, até que eu conhecesse Jesus. E quando a gente fala sobre a nossa vida, um período de conversão, etc., a gente pode pensar isso com a gente, mas também com as pessoas que ainda não conheceram isso. Como você falou, existe esse medo dentro da gente, existe essa noção de certo e errado que independe de onde você está, que independe totalmente de leis, é a mesma questão da morte. O ser humano não sabe lidar com a morte aqui, o ser humano não sabe lidar com a morte na Ásia, o ser humano não sabe lidar com a morte. Então, embora tenham formas diferentes de lidar com a morte, algumas religiões vão lidar com a morte como algo que é passageiro, algumas religiões vão lidar com a morte, mas você sempre precisa de algum caminho para lidar com a morte. Você sempre vai precisar de algum caminho para lidar com a violência, a teoria da cosmovisão. Você sempre precisa de um caminho para lidar com algumas coisas. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, olha, as pessoas que estão no mundo, elas vão procurar caminhos para lidar com alguma coisa que elas têm dentro dela. E quando você conhece Jesus, você entende que você estava procurando caminhos para lidar com a morte que você tinha dentro de você. E agora você conhece Jesus, agora você tem vida. Você não precisa mais lidar com aquela morte. E a morte, que é a morte definida em Gênesis, é a morte do pecado.
Por isso só há vida no perdão de Deus. Só vai haver vida de relacionamento no perdão de um ser humano para com outro. Só assim vai haver vida. Então a busca desse salmo é a busca por vida, a alegria dessa vida que vem do perdão de Jesus para você. O Senhor tem perdão para você. Se há pecado, se há queda, não importa. Tem vida porque existe perdão. E há perdão tão grande dentro de você para que você partilhe com as outras pessoas. A vida para nós. Vamos orar. Deus, manifesta o perdão em quem assistiu esse estudo agora e está agoniado, secando por causa do pecado. Para aquele que não conseguiu perdoar um outro amigo ou um parente, traz o teu perdão primeiro a esse coração amargurado, para que ele multiplique o perdão. E no teu perdão nós encontremos vida em nome de Jesus.